A queda de um avião tirou de cena alguém que expôs a dificuldade do exército russo em avançar com a invasão à Ucrânia. Yevgeny Prigozhin, que chegou a organizar um levante contra o alto comando militar de Vladimir Putin, estava entre os 10 mortos na tragédia. Ele não foi o primeiro desafeto do presidente russo a morrer em circunstâncias suspeitas. A aeronave caindo em rodopio sugere que não foi um acidente qualquer. No choque com o solo, o incêndio vai dificultar a identificação dos corpos, o que ajuda a explicar por que o Kremlin demorou mais de um dia para confirmar categoricamente a morte de Yevgeny Prigozhin. Ao longo da quarta-feira, depois do acidente, as informações oficiais diziam apenas que o mercenário estava a bordo e que ninguém sobreviveu à explosão. Só no dia seguinte, o próprio Vladimir Putin se manifestou com mais clareza. Ao mandar condolências à família da vítima, o presidente russo acabou confirmando que o ex-aliado estava entre os mortos. Parece um detalhe, mas nesse enredo que lembra um filme de espionagem, as respostas estão nas entrelinhas. Putin não dá ponto sem nó. Ao mencionar a morte de Prigozhin, declarou que o paramilitar cometeu sérios erros na vida. Em pronunciamento gravado para a TV estatal, prometeu uma profunda investigação do acidente e não citou as suspeitas levantadas pelo próprio grupo Wagner quanto uma eventual queima de arquivo. A desconfiança dos combatentes faz sentido. Mais de 40 pessoas, a maioria bilionários, morreram de forma peculiar desde o começo da guerra. O comum entre elas, bilionários que compunham o círculo de poder de Putin, mas que começaram a se afastar do presidente conforme aumentaram as sanções impostas pelas potências ocidentais à oligarquia russa. Prigozhin deixou o grupo Wagner ainda mais famoso este ano. Primeiro, por narrar direto da frente de batalha as dificuldades de avançar em Bakhmut, cidade ucraniana que serviria de acesso a pontos importantes do território invadido pelos russos. Nos vídeos publicados por ele mesmo nas redes sociais, duras críticas ao comando militar e ao ministro da Defesa. O paramilitar atribuiu o fracasso ao que ele chamou de falhas do Exército Vermelho. Determinado a derrubar os militares de mais alta patente do Kremlin, Prigozhin ameaçou reunir seus comandados e invadir Moscou. No último fim de semana de julho, a capital russa foi colocada em estado de emergência, com o risco de uma guerra civil. O clima de tensão foi resolvido em uma inusitada reunião entre o chefe do grupo Wagner e o presidente, que não costuma conversar muito quando se sente ameaçado. Houve o anúncio de que os mercenários se refugiariam na vizinha Belarus. Mas nada disso se concretizou, a exemplo da presença de Prigozhin em Moscou no dia em que morreu. O professor Valdir Bezerra, que estuda relações internacionais na Universidade de São Petersburgo e mora na segunda maior cidade da Rússia, avalia que uma resposta dura de Putin era uma questão de tempo. O motim do grupo Wagner, que acabou colocando em xeque a autoridade do governo naquele dia, isso, entre aspas, balançou um pouco, arranhou um pouco a imagem do Putin, né? Justamente perante a sociedade russa. E é sabido que, uma vez que a gente tem uma situação em que o Kremlin ele foi encurralado, eventualmente isso pode gerar consequências no futuro. Poderia ser num futuro próximo ou poderia ser num futuro a longo ou médio prazo. Essa queda do avião em que o líder do grupo Wagner estava presente parece indicar que foi uma atitude de revanche justamente por parte do Kremlin para acabar se livrando de um dos seus, não vou dizer nem opositores políticos, mas de uma pessoa que, entre aspas, deu um susto nas estruturas do Estado russo justamente por conta daquela rebelião. No semestre passado, a guerra foi marcada por fatores opostos, mas diretamente ligados. A dificuldade de avanço dos russos, a maior capacidade de resistência dos ucranianos. Ao Kremlin restou o discurso de que os rivais estão perdendo força e que a vitória de Moscou é apenas uma questão de tempo.
E hoje a gente tem uma situação em que a gente chega num estágio de stalemate, como é dito na literatura, em que você tem um determinado empate, você não tem nenhum tipo de avanço territorial significativo, tanto de russos como de ucranianos. E dentro da Rússia, a situação que tem se propagado hoje é a de veicular a ideia de que a contraofensiva ucraniana está falhando. A prometida contraofensiva da Ucrânia, que já vem sendo discutida desde o começo do ano, pelos cálculos do Kremlin, pelos cálculos de Moscou, tem apresentado resultados insatisfatórios. E em vista disso, a esperança é de que, eventualmente, a ajuda financeira e militar do Ocidente a Kiev venha a arrefecer. O presidente Volodymyr Zelensky passou a receber equipamento de ponta dos aliados mais contundentes: tanques, caças e o mais novo elemento da guerra, os drones. Neste estágio da guerra, quem dita o poder de batalha é a tecnologia. As informações a gente já tem, mas eu queria ter o privilégio de nos conectar diretamente com a Rússia agora, onde está o nosso correspondente Luca Bassani, mais precisamente em São Petersburgo, a segunda maior cidade do país. Luca, muito boa noite para você, talvez quase de manhã, considerando que a gente está falando aqui no sábado à noite, em horário de Brasília. A gente tem as informações, Luca, mas eu queria aproveitar esse privilégio de ter uma conversa direta com você aí na Rússia para saber o clima. O que o russo médio está achando dessa situação, a começar pela morte de Evgeny Prigozhin? E como é que está a relação do povo com o Putin? Eu te pergunto isso, lembrando que o ano que vem, 2024, tem eleições na Rússia e, obviamente, o Vladimir Putin vai ser candidato à sua reeleição. Boa noite. Boa noite, Favalli, a todos que acompanham o JP Internacional. Realmente são várias questões que surgiram ao longo dessa última semana e nós, da Jovem Pan News, estávamos aqui para ser novamente testemunhas oculares deste acontecimento. Falando primeiramente a sua pergunta sobre como o público russo reagiu, inicialmente essa notícia não foi dada como uma notícia principal, foi apenas uma nota de rodapé com a possibilidade de Prigozhin estar dentro do avião ou não, e apenas no dia seguinte foi confirmada essa morte e o presidente Putin quebrou o silêncio, então mandando suas condolências à família de Prigozhin e de todas as outras 9 pessoas que estavam a bordo. Porém, nós sabemos que ele tinha se tornado um dos grandes desafetos políticos do Kremlin após aquela tentativa frustrada de um motim no final do mês de junho. Nós vemos também que a posição do Grupo Wagner perante as outras nações do mundo onde eles atuam, principalmente na África, República Centro-Africana, Mali, a própria Síria, aí se torna uma nova interrogação, porque não sabemos, sem uma liderança forte, como que o grupo vai continuar agindo, lembrando que Prigozhin deixou fundos bilionários para trás e a própria sede do Grupo Wagner aqui em São Petersburgo, ela é super tecnológica, muito moderna, inaugurada no ano passado. Inclusive hoje eu estive lá e eu pude ver a própria relação da população de russos perante esse grupo, muitos levando flores, levando bandeiras, levando vários símbolos que remetem ao Grupo Wagner desde o começo da sua existência, jovens de 20 anos, muitos deles ex-combatentes, outros que aspiravam entrar neste grupo, e realmente foi interessante observar esse tipo de homenagem, considerando a truculência, a violência que esse grupo utiliza-se em suas operações mundo afora. Ao mesmo tempo, nós não vemos grandes análises políticas feitas sobre isso na televisão estatal russa, até mesmo em outros meios. Obviamente que o presidente Putin quer utilizar dessa morte para colocar Prigozhin e o Grupo Wagner no segundo plano, no esquecimento, e aumentar ainda mais o seu capital político, que já é bastante alto aqui na Rússia, apesar de não ser uma unanimidade. O presidente é visto como um homem forte que defende os interesses da Rússia além de suas fronteiras, a exemplo da própria guerra com a Ucrânia, colocando-se em uma posição antagônica à OTAN, a aliança liderada pelos Estados Unidos, buscando seus aliados históricos como a China, a Coreia do Norte, algo que é visto por muitos na Rússia
como algo positivo, além, é claro, de manter o país relativamente organizado, apesar de todos os problemas econômicos que nós sabemos que passa a Rússia através das sanções econômicas, a desvalorização do rublo. Para o ano que vem, tudo indica que ele chegará às eleições de fevereiro de 2024 sem opositor algum, principalmente porque esses outros opositores ao longo desse 1 ano e meio acabaram morrendo em circunstâncias misteriosas, não só no último 1 ano e meio, mas também por todo esse período em que Putin é o presidente da Rússia. Portanto, provavelmente, segundo a Constituição russa, ele permaneça no cargo até 2036, isso se não ocorrer uma nova mudança constitucional que possa deixá-lo no cargo de maneira vitalícia. Realmente a Rússia é um grande enigma, ainda é a maior potência nuclear do mundo, e tudo que é decidido aqui em São Petersburgo, em Moscou, nas grandes capitais, tem impacto na Europa como um todo e, consequentemente, no mundo, considerando como o mercado global é interligado na atualidade. Bom, eu me despeço agora dessa conexão com o Luca, que está em São Petersburgo, mas ele tem acompanhado a situação na Rússia de diferentes cidades. Ao longo aqui desse programa especial, ele volta tendo estado em Moscou e conta um pouco ali como é que foi essa situação toda no centro do poder da Rússia. Então, boa noite, muito obrigado mais uma vez. Luca, ao longo da semana a gente volta a se falar. Obrigado. Bom, gente, agora para a gente entender outras medidas da guerra, por exemplo, os armamentos usados, o que gera um enorme interesse em todo mundo, eu chamei o Luiz Kawaguchi. Opa, é uma honra. Jornalista da Gazeta do Povo. Hoje ele cobre a política nacional brasileira, mas um especialista aqui em equipamentos militares, esteve na Ucrânia durante a guerra, foi o correspondente da Jovem Pan no fronte de batalha, vai contar um pouco do que ele entendeu dessas armas que em alguns momentos mudaram não só a história da Ucrânia e da Rússia, mas também de uma visão bélica agora do século XXI. Kawaguchi, eu queria começar com o que eu imagino que hoje seja o maior apetite do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que é o caça de combate F-16. Utilizado desde 1976, presente em 25 países, os modelos têm sido modernizados. O Zelensky já pediu a doação desse tremendo equipamento. Ainda não chegaram, né, Kawaguchi? Por que ele é tão importante num cenário de guerra? Olha, Marcelo, esse equipamento aqui é a última arma que falta para o Zelensky na prática. Pelo seguinte, ele está desde que começou a invasão, ele está pedindo, falou, queremos aviões de caça, queremos que feche o espaço aéreo para os russos não poderem usar a sua superioridade aérea. Um avião de caça ucraniano, hoje em dia, é um avião modelo soviético, é um MiG. E o que acontece? O russo consegue soltar um míssil contra o avião ucraniano a mais de 200 quilômetros de distância. E o ucraniano nem consegue ver ele no radar. Entendi. Então, o radar de terra passa um rádio para o ucraniano e fala, tem um míssil atrás de você. Aí ele mergulha próximo, assim, teve avião que até bateu em placa de trânsito, de tanto que mergulhou. Então não tinha como vencer os aviões russos. Esse avião aqui de fabricação americana, ele pode ser páreo para os aviões russos. Vamos avançar, que também tem um outro elemento, esse já está em poder do Zelensky, em menor escala, eu acredito, que é o míssil Storm Shadow. Fala um pouco pra gente, Kawaguchi. Esse míssil ele é capaz de atingir alvos a mais de 250 quilômetros de distância. E ele pode fazer a diferença na guerra, porque os ucranianos não tinham isso. O anterior que eles tinham chegava só a 90 quilômetros de distância. Então, mesmo com todas as defesas que a gente ainda vai falar, os ucranianos conseguem atingir bem atrás da linha de defesa. Casas-matas, depósitos de munição, ferrovias e pontes. Então, ele é essencial como uma arma estratégica para conseguir atacar além das primeiras linhas de defesa dos russos. E que, para todo mundo entenda, ele sai a partir de um outro jato. Por isso que o F-16 também é um elemento importante, né? Ele é lançado a partir de ar-ar, é isso, né? Isso. Eles conseguiram até adaptar esse míssil para ser usado nos MiGs que os ucranianos têm, o que foi aí uma proeza de engenharia dos ucranianos. Conseguiram adaptar, está funcionando, mas quando vier o F-16 tem mais capacidade de se defender dos ataques aéreos russos, fica mais fácil lançar depois. Isso aqui é importante, talvez seja uma pergunta retórica, todo mundo entende que sim, né?
GPS, mapeamento de terreno. Ou seja, a gente pode falar que é uma arma inteligente? Sim, ela consegue navegar praticamente sozinha e atingir o seu alvo. O problema é que problema para os ucranianos, que os russos já desenvolveram contramedidas que conseguem embolar esse GPS, conseguem atrapalhar a frequência e nem sempre o míssil cai no lugar que ele estava programado para cair. A reportagem terminou falando de um grande elemento que a gente passou a ver pelo menos nesse último terço de guerra, né? O drone. Fala desse aqui, esse é o Lancet 3, Kawaguchi. Esse é um drone bastante avançado comparado aos drones iranianos que estavam sendo usados. Porque você olha, ele parece um míssil. Então é mais difícil você olhar o perfil dele de terra, é mais difícil de... Porque às vezes esses drones o radar não pega. Mas se você olhar, eu já vi quando estava lá na Ucrânia, você consegue ver o drone. Quer dizer, é uma anotação visual, né? Isso. E aí você mesmo com o fuzil, você consegue derrubar. Não uma pessoa, você imagina uma cidade inteira atirando naquele drone. Mas esse é mais difícil acertar, porque ele é mais comprido, ele é mais... Tem armas, inclusive, inteligentes para destruir esses drones, aqueles lança-mísseis, e é mais difícil detectar esse do que o iraniano que a gente vai ver já já. E aqui, ó, o dado que eu coloquei, ele voa de 80 a 110 km por hora, tem um alcance de 40 km para um aviãozinho autônomo, convenhamos, é bastante, 36 quilos de explosivo. Agora, esse Shahed também passou aí, a determinados momentos da guerra, povoou aqui o nosso noticiário. Queria conhecer um pouco ele melhor, Kawaguchi. Esse é de muito fácil produção e acredita-se que tenha milhares aí, que os russos compraram 2.000, 3.000 de uma vez só, e eles são lançados aí dezenas, eles são muito baratos, só que ele já é de um formato de um aviãozinho, é mais fácil de você conseguir visualizar. Inclusive, quando essas armas antiaéreas que os combatentes usam assim no ombro, eles treinam até com alvos exatamente desse formato. Então é fácil acertar, é mais fácil do que acertar aquele russo. Entendi. Mas a quantidade, eles são lançados tantos de uma vez só que acabam sendo muito mortais. Cada um leva o equivalente a 2 granadas de artilharia, ou seja, como se fosse 2 balas de canhão dentro dele. 36 quilos de armamento, velocidade de quase 200 km por hora, isso é bastante expressivo. Pesa 200 quilos por uma arma de esporte, talvez não seja muita coisa, mas o que me chamou aqui a atenção é raio de atuação, 2.500 quilômetros. É muita coisa, né, Kawaguchi? Exatamente. É uma arma extremamente eficiente. Entendi. Uma só não faz diferença, mas quando você manda um enxame desses drones, aí ele funciona. E ele não voa tão rápido quanto um míssil. Então é mais fácil atingi-lo. Então por isso tem que ser na quantidade. É barato, os russos mandam dezenas de uma vez só. Barato e uma arma aí muito polêmica. Apareceu, não muito tempo aí no nosso noticiário, bomba de fragmentação. Inclusive, são proibidas por alguns tratados internacionais de alguns países signatários. É que a Rússia não está nessa lista, né, Kawaguchi? Não, e nem a gente, nem o Brasil. Nem o Brasil. Que produz, né? A gente produz peças para esse tipo. Mas fala pra gente, embora o desenho seja um pouco autoexplicativo, por que ela é tão letal e ela causa tanta polêmica? É porque ela é muito letal, porque como a gente consegue ver, ela solta diversas outras bombas menores, que são essas aqui. Então, ele está voando antes de atingir o chão, faz uma nuvem de bombas. Uma chuva de bombas, né? Isso você não tem aquela precisão do outro míssil que a gente viu, mas ela bate um terreno muito grande. Então quem estiver nesse terreno acaba sendo atingido. Então eu fiz um desenho aqui, ó, são 4 campos de futebol, por exemplo, essa chuva de bombas, né? Hoje em dia as tropas elas não andam juntinhas que nem andavam naqueles exércitos antigos, que era a quantidade de pessoas que importavam. Então eles andam dispersos. Então esse tipo de bomba ele é muito eficiente. Só que muitas dessas granadas caem no chão e não explodem. Claro. E aí depois um civil está passando ali, tropeça e é como se fosse uma mina que foi lançada ali e ninguém sabe onde ela está, ela é não mapeada, por isso ela é tão polêmica. Agora, esse aqui me parece aí um dos símbolos dessa guerra da Ucrânia e talvez um sistema que venha a virar um pouco o jogo. Aqui não dá para entender muito, eu encontrei essas fotos, mas a gente compreende melhor esse armamento com esse desenho aqui.
É um drone aquático, dá para chamar assim? Exatamente. É como se fosse um míssil aquático. Não vai nenhuma pessoa aí dentro, ele é controlado por controle remoto e ele leva mais de 800 quilos de explosivo. Então o objetivo dele, a gente tem ali na pontinha dele uma câmera e bem no biquinho tem o detonador. Quando isso bate no casco de um navio, ele detona esses mais de 800 quilos. E ele é controlado remotamente. Ele anda acima da superfície, tem alguns que andam abaixo da superfície, outro modelo um pouquinho diferente desse, e eles são muito mais baratos, eles custam cerca de $250 mil cada um, o que é muito menos do que um míssil inteligente. Um drone desse, se consegue acertar um navio de guerra, que custa milhões e milhões de dólares, ele consegue abater um navio desses. Inclusive foram usados para atacar a ponte sobre o Estreito de Kerch, que é uma das pontes mais estratégicas para a Rússia. Não conseguiu demolir a ponte, mas avariou bastante e está sendo usado para atacar petroleiros e cargueiros também.